Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rildo e na aula de hoje vamos estudar um pouquinho de função exponencial. Gente, a função exponencial é uma função que retrata realidades onde o crescimento ou decrescimento, decaimento acontece de forma muito acelerada. Veja, nós temos dois exemplos aqui. Temos um gráfico de uma função decrescente, exponencial decrescente, e olha a cara de uma função exponencial crescente. Tá vendo? Uma função, essa aqui é a crescente, esta aqui é uma função exponencial decrescente. Elas retratam, na verdade, acontecimentos, realidades onde uma função, uma variável em relação a outra, cresce de forma muito acelerada. Por exemplo, o crescimento de uma colônia de bactérias, de bactérias dentro de uma colônia, ela cresce obedecendo esse modelo matemático, ou seja, cresce de forma muito rápida. Uma bactéria se divide em duas, as duas, cada uma delas se divide em duas, então vai dar 4 bactérias. As 4 que sobraram, cada uma divide em duas, então vão dar 8 bactérias e assim por diante. Então é um crescimento muito rápido, crescimento exponencial. Então toda vez que vocês virem esse formato, esse tipo de gráfico, estamos diante de uma função exponencial, tá certo? Tem outras aplicações também. Gente, o formato da função exponencial é essa aqui, ó, f de x, ou y, que é a mesma coisa, é igual a elevado a x. Esse a, gente, é um número. Se esse número a, que está aqui na base do expoente, da potenciação, se esse a estiver entre 0 e 1, mas não pode ser 0 nenhum. Se o a estiver entre 0 e 1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, até 0,9, alguma coisa, a função vai ser decrescente. Decrescente. Se esse número a estiver entre 0 e 1, como eu falei aqui para vocês. 1/3, 2/3, 1/3, meio, 1/4, ou representando em forma de fração, ou no decimal com vírgula, estando entre 0 e 1, mas não pode ser nem 0 nem 1. Estando nesse intervalo, a função vai ser decrescente. Tá ok? Então tá aqui. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. F de x é igual a, sei lá, meio elevado a x. Meio elevado a x. Meio é 0,5. 0,5 está entre 0 e 1. Então vai ser uma função decrescente. Bom, gente, e uma função crescente, exponencial crescente? Ela tem esse formato aqui. Mesma coisa, f de x é igual a elevado a x. Só que este a aqui, gente, para uma função ser crescente, o a tem que ser um número maior que 1. Tudo bem? 1,1, 1,2, 1,3, 4, 5, 6. Desde que o a, esse número aqui, ó, seja maior que 1, a função vai ter a característica, vai ser uma função exponencial crescente. Então vamos marcar aqui. Essa aqui vai ser uma função exponencial crescente. E por que você sabe que ela é crescente? Porque o a, esse número tem que ser maior que 1. Vamos dar um exemplo? F de x é igual a 3 elevado a x. Pronto. 3 elevado a x. Não é 3x, é 3 elevado a x. Isso aqui é um exemplo de uma função exponencial crescente. Um exemplo de uma função exponencial decrescente. O a tem que estar entre 0 e 1. No caso, eu coloquei aqui, f de x é igual a meio elevado a x. É 0,5, mas poderia ser 2/3, 1 meio, 1/4, 0,1, 0,2. Certo, gente? Então, toda vez que a base a estiver entre 0 e 1, a função vai ser decrescente. Toda vez que a função, o a, for um número maior que 1, esse número aqui, ó, da base for maior que 1, a função vai ser crescente, função exponencial crescente. Tá bom, pessoal? E aqui eu dei dois exemplos de uma função exponencial crescente e um exemplo de uma função exponencial decrescente. Espero que você tenha entendido, Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo, assista com calma, até vocês entenderem. Tá bom, pessoal? Até uma próxima. Valeu!